paz, meus queridos irmãos, bom dia. Eu sou o pastor Fagner Araújo e esse é o nosso Café com Deus. E eu tenho certeza que Deus irá falar poderosamente no meu e no seu espírito. E eu quero continuar o nosso assunto sonhando os sonhos de Deus. Nós já chegamos naquela parte onde José se torna o governador do Egito. Deus o tira do cárcere e coloca ele no trono para governar. Faraó disse: apenas no meu trono você não será maior do que eu. O restante é você que irá mandar. Os sonhos que Deus havia colocado no coração dele, ainda na infância, se cumpriram. E agora estava chegando já o momento de um grande desfecho, onde os seus irmãos e a sua família se curvariam diante dele. Mas vamos lá, passo a passo, para entendermos todo esse desfecho da história. Gênesis 41, versículo de número 46, está escrito: era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante 7 anos, e guardou nas cidades. O mantimento do campo e ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais deu a Zenete, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir a fome, os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Glória a Deus. Esse texto aqui nos ensina vários princípios. Nós precisamos entender que a Bíblia, além de um livro espiritual, ela é um manual de sobrevivência do homem na Terra. Muitos cristãos, por apenas entender a Bíblia no quesito espiritual, acabam fracassando na sua vida aqui na Terra. Nós precisamos compreender e abrir a nossa mente e o nosso coração, que Deus deixou a sua palavra para homens que estão se preparando para ser salvos, para ir para o céu, mas que ainda viverão por um tempo aqui na terra. Então a palavra de Deus não apenas te habilita para ir para o céu, mas ela te ensina a viver aqui na terra. E aqui nós vemos um princípio tremendo de prosperidade, de administração. Os pilares da administração é organização, planejamento, direção e controle. Ou seja, você organiza tudo que está à sua volta. Você planeja, você acompanha os processos e você tem o controle de tudo que está acontecendo. E nós percebemos esses princípios na vida de José aqui nesse texto. Então, aquilo que você aprende de maneira acadêmica, numa cadeira de universidade, você também pode aprender aqui na Bíblia, com outros termos, mas é a mesma coisa. É por isso que aquele que lê a palavra de Deus
se torna sábio, porque essa sabedoria vem do alto para a nossa vida. E José, no momento de grande abundância, o que ele fez? Ele, primeiro, planejou os próximos 14 anos. Ele já tinha um roteiro que Deus deu para ele através do sonho de Faraó. Ele sabia que seriam 7 anos de abundância, mas também que teria 7 anos de escassez. Então ele planejou. Quando começou então a produção e a abundância chegou, ele organizou. Como que ele organizou? Juntando tudo aquilo que a terra produzia e guardando nos celeiros. Ele tinha direção porque ele estava ali liderando, mostrando o que deveria ser feito. E ele tinha o controle de tudo, ele acompanhava o processo. Até que chegou um ponto que a prosperidade era tanta e o que ele havia guardado estava de tal tamanho que não dava mais para contar. E aqui nós aprendemos algo. Você gasta tudo que ganha ou você gasta além do que ganha? Se você deseja enriquecer, prosperar, você precisa ter uma reserva. Você não pode gastar tudo que você ganha. E você também não pode gastar antecipado. Talvez você pense assim, pastor, mas como que eu vou fazer? Porque eu já entrei numa situação complicada, gastei antecipado, devo até 2030 e não sei o que eu vou fazer. Você pode sim se organizar para resolver as suas situações e pensar em uma maneira de produzir mais recursos, produzir mais riqueza. Na verdade, não dá para entrarmos em detalhes, mas existem várias maneiras que você pode exercitar isso e fazer com que a sua economia melhore. Mas vamos lá, chegou então uma grande bênção para a vida de José, que foram 2 filhos. O primeiro filho ele chamou de Manassés, e o significado era: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Você continua preso no passado? Se você ficar preso no passado, você não vai prosperar. Talvez você está passando dificuldade hoje e você lembra de um passado de sofrimento, de escassez, de derrota. E talvez você pense assim, como que eu vou crescer, sendo que meu pai não me deu condições para crescimento? Como que eu vou avançar? Eu não vim de uma família que me ajudou. Querido, eu quero dizer que a responsabilidade é só sua, 100% sua. Você pode pegar todas essas experiências que você viveu e concentrá-las para o seu desenvolvimento, tornando energia para você ir rumo ao seu objetivo, ou você pode pegar todo esse sentimento e transformando também numa energia negativa, alimentando sentimentos, emoções que vão trazer comportamentos completamente sabotadores. Você percebe que José havia se esquecido, deixado para trás. Não é que deu amnésia na mente dele. Lógico que ele se lembrava de tudo que ele viveu, mas ele já não estava mais preso no passado. O segundo filho que ele teve também fala muito sobre a vida dele. A palavra do Senhor diz que ele chamou esse filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Por que terra da aflição? Porque lá ele foi vendido mais uma vez como escravo. Porque lá, quando ele estava tendo um momento de ascensão, ele foi mal interpretado, ele foi acusado, mal interpretado pelo seu líder Potifar e parou em uma prisão. Ele foi esquecido, ele teve momentos terríveis, mas Deus o fez prosperar na terra da aflição. Eu quero dizer para você que o crescimento não está ligado a um local. O crescimento está ligado a uma pessoa. O crescimento está ligado com o que tem dentro de você. Você pode prosperar, você pode crescer onde você estiver. Basta você acreditar nisso. Você não pode olhar para a situação atual e dizer: puxa vida, o que eu estou vivendo hoje é o meu fim. Não, pode ser uma porta que Deus está abrindo para você passar e com certeza ter muito resultado positivo de
prosperidade em sua vida. Então, aqueles 7 anos foram 7 anos de muita fartura, de muita bênção sobre a vida de José e sobre toda a terra do Egito. E ele não gastou tudo, ele guardou, ele tinha uma reserva. O Egito, a nação, tinha uma grande reserva, mas também vieram 7 anos de fome. As pessoas ficaram desesperadas, porque uma crise econômica veio sobre a terra do Egito. E não somente sobre a terra do Egito, diz a palavra que sobre todo mundo. É terrível você ver a sua família passando necessidade, desejo às vezes de comer alguma coisa e você não ter a condição de poder entregar para o seu filho ou para a sua filha. Agora você já imaginou ver um familiar morrendo de fome? Você já imaginou que terrível que é isso? Então, toda aquela população do Egito procurou o líder do Egito, que é Faraó. Como que nós vamos fazer agora? E ele disse, é com José, o administrador José, o governador José, aquele que guardou, que tinha uma reserva, que não tinha mais conta do que possuía, ele sim agora abre as portas do celeiro e ele começa então a vender o suprimento para os moradores do Egito. Glória a Deus! Princípio de sabedoria, uma grande aula de administração, de empreendedorismo, está aqui na Bíblia, está escrito. Eu quero dizer para os irmãos que se nós seguirmos esses princípios, não tem como dar errado. Aqui aparece a lei da oferta e da procura. Quando é que é a lei da oferta? A lei da oferta é quando você tem abundância, o mercado tem abundância. Então você tem que colocar a mercadoria em oferta para ver se vende. Então quando você olha nas lojas, está lá, saldão não sei o quê, Black Friday, isso aí é para aquecer o comércio, porque tem muita mercadoria. A concorrência está oferecendo o mesmo produto. O cliente tem a opção de procurar aqui ou ali. Então as ofertas são oferecidas para trazer o cliente de volta para a loja. E a lei da procura é quando está em falta. E na terra do Egito faltou alimento. E o único que tinha era José. E Deus era com ele.